Composta por Renato Russo, a canção Por Enquanto está presente no primeiro álbum do Legião Urbana, mas foi a versão da cantora Cássia Eller que quebrou barreiras, estourando em todo o Brasil. Com uma letra poética, não é muito difícil entender o sentimento por trás da composição. Um relacionamento amoroso que chegou ao fim, ainda que o afeto permanecesse. Dolorosa, a letra traz uma das mais belas frases do MPB. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba? Ao afirmar que nada mudou, não fica claro se a letra se refere a uma situação ruim, que se estendeu por tempo demais, sem sinais de melhora, ou se simplesmente os dias continuam passando iguais, em uma rotina cada vez mais desgastante. Ainda assim, ele sabe que alguma coisa aconteceu e, embora isso não tenha mudado a situação, trouxe um clima diferente para ele. Está tudo igual, mas algo está errado. Pode ter acontecido uma traição ou pode ser apenas um sentimento de que simplesmente perdeu a intensidade. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba. Nessa estrofe, que é tão dolorosa, porque fala de um sentimento comum a todos, que é a ingenuidade de acreditar que um relacionamento amoroso será eterno e a dor de enfrentar a realidade quando a fantasia acaba. Assim, ele se lembra de uma época em que a paixão fazia o casal acreditar que viveriam felizes para sempre e lamenta que o encanto tenha chegado ao fim. Ele sente falta do amor que viveriam no início da relação. Mas nada vai conseguir mudar o que ficou. Quando eu penso em alguém, só penso em você. E aí, então, estamos bem. Essa estrofe mostra que o sentimento entre o casal era sólido e verdadeiro. Apesar da paixão ter esfriado entre eles, isso não significaria que a história do que viveram será apagada. Assim, ele revela que, quando pensa em alguém, seja para compartilhar algo da sua vida ou como companhia para compartilhar um momento especial, por exemplo, é da pessoa com quem ele se relacionava que ele se lembra. Ou seja, a amizade e o companheirismo permanecem vivos, ainda que a relação romântica tenha sido abalada. Não há razão para saírem definitivamente da vida um do outro, e isso será bom para ele. Mesmo com tantos motivos para deixar tudo como está, nem desistir, nem tentar, agora tanto faz. Estamos indo de volta para casa. Aqui, ele dá a entender que muitas coisas aconteceram até que tudo acabasse. Talvez seja possível resgatá-la num futuro. Há motivos para deixar as coisas permanecerem mornas, no caso, como estão, sem romper definitivamente nem tentar retomar o que desgastou. No entanto, ele chega à conclusão de que isso não faz mais diferença. O verso "estamos indo de volta para casa" pode ser compreendido tanto de uma forma literal, com o casal regressando aos seus lares após uma separação, ou de forma metafórica, em que as pessoas voltam a ser o que eram antes de aquela relação acontecer. Seja como for, é o fim. Agora, cada um retorna para a sua casa, para a sua própria vida e segue o seu caminho. Eu confesso que quando eu ouvi a letra de Por Enquanto, eu remeti em uma primeira instância a um relacionamento amoroso, no qual há lamento e saudade
por não ter dado certo. Mas numa interpretação livre, e lembrando de que as manifestações artísticas devem ser sentidas por cada sujeito de maneira individual, eu transferi para a situação pessoal da perda de alguém, que no meu caso foi o da minha irmã, de 23 anos, que faleceu no ano passado, por suicídio. E você sabe, irmãos mais novos são como os filhos. E essa tragédia me fez ressignificar muitas coisas e me conectou à obra de Renato Russo. Quando eu estava com ela, parecia que sempre seria assim. E ela ainda está nos meus pensamentos. Quando eu vejo, por exemplo, vídeos, eu gostaria de emoldurar aqueles momentos assim. Da mesma forma como diz a música. Você percebe como a obra do artista se conecta à nossa alma de forma única e subjetiva? Agora me conta, eu já contei a minha história. Como você sente essa música? Quais são as emoções que ela desperta em você? E que situação te conecta a essa música? Coloque aí nos comentários, compartilhe a sua experiência, porque a sua experiência, a sua história, ela pode tocar outras pessoas também. Ah, e se você ficou até o final desse vídeo, legionário, você é diferente, você sabe. Me dê um sinal, se você é igual a mim e como nosso artista. E deixe nos comentários a palavra saudade. Um beijo e até a próxima.